voltando do intervalo, acompanhando as cenas aí do filme Giant, Assim Caminha a Humanidade, como foi chamado no Brasil, com James Dean, mas a trilha ainda foi de Quincy Jones. Agora, vamos acompanhar então o ano de 2008, que foi bem tumultuado. Uma tentativa de responder à eterna dúvida humana: por que estamos aqui? A maior ambição dos cientistas é descobrir o que aconteceu exatamente durante o Big Bang, há mais de 300 bilhões de anos. Para isso foi construído aos pés dos Alpes, na Suíça, um gigantesco túnel circular de 27 quilômetros de extensão, enterrado a 100 metros de profundidade. Partículas vão ser lançadas no túnel em direções opostas a velocidades próximas à da luz. O choque entre elas deve recriar as condições registradas momentos antes do nascimento do universo, depois de quase 30 anos de esforços da comunidade científica internacional. O colapso do banco de investimento não foi a causa da crise financeira, mas desencadeou o grande pânico de 2008. A entidade havia contraído uma grande dívida com a compra de ativos que, de uma hora para outra, deixaram de ser atraentes. Na verdade, foi a crise no mercado imobiliário que quebrou o banco. O Lehman Brothers participava de transações no mundo todo, e a presença dele era particularmente importante no mercado de letras de câmbio a curto prazo, que as empresas usam para cobrir despesas usuais, como o pagamento de salários. Um braço do Federal Reserve continua intervindo no sistema financeiro, tudo para evitar outro colapso. Bush disse a Lula que o pacote econômico americano vai começar a fazer efeito em 2 semanas. O presidente Lula garantiu que a economia brasileira é sólida e tem bons fundamentos para enfrentar a crise internacional. Eu estou muito confiante de que a crise americana, se ela chegar aqui, ela lá é um tsunami. Aqui ela vai chegar uma marolinha, que não dá nem para esquiar. A oposição diz que está disposta a ajudar o governo na aprovação da medida provisória que dá mais poderes ao Banco Central, mas critica o excesso de otimismo do presidente. É preciso bom senso e realismo e enfrentar os problemas sem querer fugir deles ou fingir que eles não existem. Em uma noite de eleição, um senador do Illinois tomava o palco em Chicago, com uma vitória sobre o rival republicano, Barack Obama se tornava o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, prometendo grandes mudanças em relação aos 8 anos de George W. Bush na Casa Branca. Obama ainda seduz multidões, mantém a oratória afiada e o status de celebridade que lhe colocaram na Casa Branca. Mas o árduo caminho para aprovar as reformas na saúde e a dificuldade de lidar com a crise econômica fizeram a aprovação de Obama cair entre os eleitores para apenas 50%. O idealismo e a esperança de Obama contrastam com o momento conturbado nos Estados Unidos. O racismo e a intolerância têm brotado em várias partes do país, o que afeta a crença de que sua eleição significa uma nova era social na América. Durante uma conferência de imprensa com o primeiro-ministro, um jornalista atirou sapatos ao presidente americano. Lançar sapatos a alguém é um dos piores insultos existentes no mundo árabe. O presidente reagiu, dizendo que o número não lhe servia e que o incidente era uma forma de chamar a atenção, mesmo em democracia. Polêmica mesmo foi a Amy Winehouse socando o fã em pleno show. Chocante, né? Sim, a Amy Winehouse está sempre aí criando polêmica e decepcionou no Brasil porque não ficou bêbada, não aprontou, não caiu, nada demais aconteceu e os shows foram bem curtos. Bem curtos, bem criticados, ela só cantou uma coisinha pequenininha. A
aparecer na sacada do hotel com os seios à mostra, né? Mas 2008 teve coisas muito importantes também. Barack Obama foi eleito o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Lembrando que há menos de 58 anos havia uma política de apartheid nos Estados Unidos, havia uma política de segregação racial. Então foi realmente uma conquista da humanidade, né? Uma conquista da humanidade mesmo, porque o sistema de apartheid nos Estados Unidos foi muito violento, muitas pessoas morreram, eram espancadas, casas eram incendiadas. Isso ainda existe. Há mais ou menos 10 anos nos Estados Unidos eu vi, digamos, o resultado de um ataque da Ku Klux Klan. Recentemente, alguns estados americanos têm se rebelado e se mostrado radicalmente em relação à segregação racial, em relação a essa liberdade toda que existe. Mas sempre vai haver quem é contra. Né? Outro fato que marcou também foi a sapatada no George Bush. Né? Vocês viram lá, o cara realmente errou a mira. Foi uma pena, né? 2008 também foi o ano que estourou a crise econômica mundial. Tanto Brothers quebrou nos Estados Unidos e levou com ele vários bancos europeus. Hoje, realmente, os países de primeiro mundo passam maiores dificuldades do que os países emergentes. Pessoalmente, eu concordo com o Lula. Na minha vida, a crise foi apenas uma marolinha. Na verdade, um acontecimento, né, uma política econômica que o Brasil adotou foi: não pare de consumir, gaste seu dinheiro, porque senão a crise vai aumentar. E deu resultado. Vamos ver então o que aconteceu agora em 2009 para encerrar o programa. São 36 quartos, distribuídos por 7.500 metros quadrados, erguidos entre as montanhas do município mineiro de São João Nepomuceno. O castelo, avaliado entre 20 e 25 milhões de reais, quem mandou construir foi o deputado Edmar Moreira, do Democrata. Ele afirmou que ergueu o castelo na década de 80 e vai apresentar documentos para provar de onde veio o dinheiro. Eu sou empresário de segurança. Houve época que eu tinha 8.000 funcionários. Edmar Moreira foi eleito corregedor da Câmara na segunda-feira. É dele a função de pedir a abertura de investigação contra deputados suspeitos de quebrar o decoro parlamentar. Renunciar? Por quê? Eu estou sendo condenado por que tribunal? Não houve, portanto, sonegação de informação. Sem nos inteirarmos totalmente das consequências da decisão. Quem seriam os beneficiários? E qual era a consequência disso? Incluir notários no regime de aposentadoria de servidores. Porque pagaram por isso durante o período e vincularam. Porque pagaram. Bom, se Vossa Excelência julga por classe, isso é um argumento. Não, eu sou atento às consequências da minha decisão. Todos nós somos isso. Vossa Excelência não tem condição de dar lição a ninguém. E nem Vossa Excelência. Vossa Excelência me respeite. Vossa Excelência não tem condição alguma. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora dar lição de moral em mim. Sai à rua, ministro Gilmar. Se eu entender que o deputado Edmar Moreira é inocente, eu vou dizer que ele era inocente. Se eu achar que ele é culpado, não será a imprensa que vai pautar o que eu vou fazer quando eu apresentar o meu relatório. Ontem, uma repórter do jornal O Globo me ameaçou ao me perguntar se eu não temia a opinião pública. E eu respondi para ela que eu estava me lixando para aquilo que ela escreve no jornal O Globo. E estou me lixando para o que escrevam. Advogada Joênia, que nasceu e foi criada na reserva, pintou o rosto e vestiu a beca para falar em nome dos índios, que habitam uma área com 1.700.000 hectares. E esse dia do julgamento bota um ponto final em toda a violência que os povos indígenas da Raposa Serra do Sol têm vivido. Como os povos indígenas podem ser sacrificados? Porque só nós temos que ter a nossa terra retalhada. E a presença dos arrozeiros subtrai dos índios extensas áreas de solo fértil, imprescindível às suas atividades produtivas. E não há data marcada para a decisão final.
em que prezem, pois, o merecido prestígio do jornal O Estado de São Paulo. Tem sido um poderoso instrumento da sociedade na luta pela preservação das liberdades públicas e da democracia, sobretudo contra as forças do arbítrio, da prepotência e dos desmandos públicos, em que pesa a gravidade e a urgência do caso especial da liberdade de imprensa, não me parece apta esta ação constitucional para tutelar o eventual direito da reclamante. Diante de todas essas razões, senhor presidente, eu estou extinguindo o processo da reclamação sem resolução de mérito. O vírus H1N1 pode ser transmitido de pessoa para pessoa. O contato ou das mãos ou via respiratória. E o que fazer para evitar? E tem boas normas de educação e higiene que todos nós devemos cultivar. Lave as mãos, água e sabão, suficiente. Lave e seque adequadamente. São cuidados próprios, são cuidados de higiene e de boa educação. E se você tem os sintomas, o infectologista orienta. Ele pode repousar, ele tem que se hidratar, ele vai comer melhor, ele fica em casa. Se ele estiver inseguro, procure o médico, o posto de saúde e o seu convênio. Os doentes são tratados com antivirais, um deles o Tamiflu, testado e aprovado no controle de doenças nos Estados Unidos. Impressionante mesmo, Fernanda, são essas imagens do castelo, né? O que você achou disso? Ridículo. Ter um castelo desse tamanho construído com o nosso dinheiro público. Então, enquanto ninguém reclama, ninguém se manifesta, ninguém dá a sua opinião, estão construindo castelos com o nosso dinheiro. Lamentável, né? Lamentável mesmo. Dentro da mesma linha ainda, o Supremo Tribunal Federal proibiu o Estadão de falar da família Sarney. Então, vivemos novamente uma época de censura. Não é possível ter censura nesse momento. Mas até hoje ainda estamos proibidos de falar da família Sarney. Quer dizer, o Estadão, aqui a gente pode comentar um pouquinho. O Maranhão é o estado brasileiro com o pior índice de desenvolvimento humano. E o ex-presidente Sarney já foi presidente do Brasil, presidente do Senado, presidente do Congresso e mantém o estado dele naquela situação de lamúria, né, Fernando? Um estado que tem belezas naturais tão exuberantes quanto os lençóis maranhenses ou as praias em si, que acaba perdendo o potencial turístico pela criminalidade, pela pobreza e por todas as mazelas causadas pela família Sarney. Providenciado. Bom, para encerrar, eu gostei do fechamento do nosso bloco aí com a advogada dos índios, da Raposa Serra do Sol, muito eloquente, lembrando do Juruna, quase 20 anos atrás, que foi o primeiro índio que levantou a bandeira das opiniões indígenas, né, das posições indígenas em relação à sua situação dentro do nosso país. É interessante ver os índios mantendo a sua se organizando, tradição, mantendo a tradição e lutando por espaço. E lutando por espaço para que essa tradição continue mesmo, para que não no se final de contas, eles acabam até sendo exemplo para a gente hoje. Chegamos ao fim, estamos encerrando a primeira edição do Diferente News. Agradecemos aí ao Tênis Clube, que foi o nosso cenário de hoje. Agradeço você, Fernanda, pela sua presença, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Você é um amigo muito querido, eu nunca ia negar um convite desse. E foi divertido. Foi divertido, né? A semana que vem nós voltamos com notícias da semana, com os destaques das notícias da semana, com comentários e com tudo diferente. Cenário novo, convidado novo, tudo diferente mesmo. Até a semana que vem, então.